meus caros, pedal reflexão aqui no conteúdo edificante. Vamos falar acerca de esperar com paciência no Senhor, de fato confiar nas suas promessas, nas suas palavras. Faça os céus e a terra e as suas palavras não vão passar. Portanto, como diz o Salmos 40, necessário é esperar com paciência no Senhor, acreditar no seu agir sem deixar de fazer, obviamente, a nossa parte. Então, essa é a reflexão que nós temos que ter em mente e fazer a cada dia, quando nós não conseguimos atingir nossos objetivos, cumprir as nossas metas, realizar os nossos sonhos. Necessário é, para atenuar os sofrimentos, esperar no Senhor, porque dele vem de fato o socorro. E como diz a sua palavra, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, confiamos, porque dos céus vem a resposta. Elevo meus olhos para os montes, de onde irá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então ficamos com essa reflexão, com essa palavra ou com essas palavras de conforto, de alento para o nosso dia. Que dependente do que aconteça, o importante é que nós temos a salvação, nós temos a ajuda do Senhor, temos algo muito mais melhor do que qualquer outro prêmio nessa terra, que é a certeza de vida eterna e da prosperidade de fato do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. Então, os momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de lamentação, dificuldade, problemas, aflições, é ser deixado de lado, porque nós temos um Deus que tudo pode e que no sacrifício dele estava as nossas enfermidades, o castigo que nos trazia a paz, né? Seu sacrifício. Então, confiamos que no momento certo, no tempo e na hora de Deus, nós vamos receber aquilo que nós não merecemos, porque é a graça de Deus que nos concede favor imerecido, né? Ainda que nós achamos que merecemos alguma coisa, mas Deus nos dá com toda certeza, que a promessa para aqueles que o amam, aquilo que o coração nunca pensou, não subiu ao mesmo, que os seus olhos não viram e o que os seus ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você o ama e adora acima de todas as coisas e ama o seu próximo a si mesmo, tenha certeza dessa vitória. Amém? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais. Olá, meus caros, mais um pedal reflexivo aqui no conteúdo edificante. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E nós vamos falar acerca do Deus de perto e do Deus de longe, do Deus de vales, do Deus de deserto, do Deus de montanha, do Deus de tudo, que criou tudo. E assim a gente tem que fazer tão somente a nossa parte, crer, depositar nossa fé no Senhor, que Ele é Deus, que visita a todos, em qualquer lugar, seja o mais longínquo rincão, seja o local mais acessível, pois Ele é onipresente, onisciente, onipotente, tudo Ele pode. Então, depositemos a nossa fé no Senhor, nos momentos de angústias, nos momentos de solidão, que Ele está presente, como é promessa dele, como diz em São Mateus 28. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, o que devemos temer? A estrada, o caminho é apertado, cheio de espinhos, de pedregulhos, de pedras, mas que conduz aos céus, o caminho do Senhor. E por isso nós devemos confiar tão somente nesse Deus que tudo vê, que tudo contempla e que está em todos os lugares e que sabe o mais profundo de nosso ser, que nos esquadrinha, sabe nossos pensamentos, nossos intentos. E Deus
ninguém não só escarnece, como engana. Ainda que eu tente me esconder, como dizia o profeta Abacuque, lá na profundeza da terra Deus me veria. Ainda que eu tentasse me esconder onde vivem as águias, onde está aí as estrelas, o firmamento, enfim, eu não conseguiria de modo algum me escapar do Senhor, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele, que são como chamas de fogo. Isso quer dizer tanto coisas boas como coisas más, tanto nossos pensamentos quanto nossos sentimentos. Tudo Deus está sabendo. Nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, está sabendo daqueles que têm pensamentos maquiavélicos, pensamentos realmente de homens e de mulheres que não temem a Deus. Se é o caso, você está sofrendo alguma perseguição, alguma aflição com pessoas, Deus está vendo tudo e com toda certeza Ele vai dar o socorro, o escape, a solução para esse seu inimigo. Se o inimigo é a enfermidade, Deus é o Deus que te sara. Ele é o Jeová Rafá, Deus que te sara. Se o problema é dificuldades, Deus é o Jeová Jireh, o Deus da providência, que pode agir a seu favor. Então creia nesse Deus de perto e de longe, que está em todos os lugares. Se você ligar o seu pensamento ao trono da graça com toda certeza, Deus estará lhe contemplando, enxergando e lhe dando o mais breve possível a sua bênção, a sua vitória. Assim como tudo que você está vendo aqui, esses campos, os céus, essa estrada de barro, é trabalhada por homem, mas tudo pertence ao Senhor. Então todas as coisas Ele pode fazer, porque todas as coisas, como diz São Paulo em Romanos 8, cooperam para o bem daqueles que o amam, Senhor. Confie nessas palavras, um Deus de perto, de longe, um Deus que age para seus filhos e peleja pelos seus, que mais cedo ou mais tarde, toda certeza, esse mal vai passar. Às vezes é uma provação, você tem que passar, porque o cristão é provado como ouro, é provado no fogo. Então, não murmure, espere com paciência no Senhor. Isso é algo para se manifestar a sua glória, porque às vezes os problemas, as dificuldades, as enfermidades advêm exatamente para manifestar a glória de Deus. Por exemplo, quando Lázaro morreu, aquilo foi uma permissão de Deus para manifestar a sua glória. Se crê, verá a glória de Deus. E a glória de Deus foi a ressurreição, melhor dizendo, dele, né? O ressurgir dele. E assim as coisas acontecem para Deus se manifestar e mostrar como Ele existe e como Ele opera. Então, confiamos apenas, né? Está ficando até longa essa reflexão. Mas é assim que o Espírito vai colocando as palavras nas nossas bocas, como diz o Salmo, né? Abre bem a tua boca e te encherei. Te encherei de palavras para o alento, para o acalanto, e quem necessitar, até mesmo para falar conosco, que a palavra de Deus é um instrumento de dois gumes, que trabalha de dois lados, ou corta de dois lados, tanto aquele que está falando como aquele que está ouvindo. Então, confiamos tão somente nesse Deus de maravilhas. E uma coisa nós temos que ter em mente, o que mais vale mesmo é a salvação. E, obviamente, se Ele quiser nos dar bênção essa vida, nos dará. Se não quiser, podemos fazer nada. O negócio é confiar na sua misericórdia, na sua bondade, que se renovam a cada dia. Deus abençoe e faça você refletir acerca do Deus de perto e do Deus de longe. Se você acha que Deus está longe de você, Deus está perto. Se você acha que Ele está perto de você, Ele pode estar longe, mas está lhe contemplando. Sabe das suas situações, das suas ansiedades. E algo que obviamente afasta Deus ou entristece é quando você peca e não se arrepende. Mas se você com toda certeza se humilhar diante das potentes mãos do Senhor, Ele vai voltar a se contemplar aí e o fato de fazer uma benção. Até a próxima. Dê o seu like, se inscreva no canal, se puder ajudar o canal, ajude.
E essa é mais uma reflexão aqui no pedal reflexivo no interior da cidade, esse campo todo aí. Eu gosto muito desses verdes. Até mais. Olá, meus caros pedal reflexivo, mas de uma forma diferente. Nós vamos falar de política. Bolsonaro, esse caso com o filho dele e outras coisas mais. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Pois bem, Bolsonaro, no Fórum Econômico Mundial de Davos, deu uma entrevista para um canal de lá, onde, ao ser indagado acerca da problemática com o filho dele, ele disse que o filho tem que pagar se fez alguma coisa errada. E ele, como pai, só lamenta se de fato ele fez algo errado. Ou seja, deu a entender que o pai não está passando o pano e muito menos compactuando com o erro, possivelmente, do seu filho. E é assim que tem que ser, né? Se não formos analisar, por exemplo, a questão do Evangelho, que nos diz o seguinte, que o pai, de fato, tem que instruir o caminho no seu dever, aliás, no caminho do Senhor, é seu dever, e não pode irritar o filho. E um pai realmente sério, ele não vai, de maneira alguma, passar a mão no filho, ainda que até mesmo ele tem aquele sentimento de proteção ao seu filho, porque é isso que manda a norma de Deus. E a questão política, né, ainda que seja apenas um discurso, pelo menos foi dito, diferente de outros governos que nem isso falavam, ainda defendiam. Não é bem assim, não ocorreu com meu familiar, é perseguição da mídia, etc. Fato é que Bolsonaro não passou a mão em cima do seu filho. Aí muitos vão dizer, mas agora ele está falando disso porque sabe que a mídia deu em cima, que a Globo está dando em cima e que não tem mais aonde esconder, então ele se revelou. Então ele falou, se manifestou. Não é bem assim. Agora pense o que você quiser, fato é que ele se manifestou. Dê o seu like ou dislike, comente acerca dessa notícia e até uma próxima. Olá, meus caros, pedal reflexivo. Vamos falar de equilíbrio, já que ultimamente a turma do YouTube pessoalmente está precisando aí. Um puxando treta com o outro, se degladiando. E por visualização e tal, mas também tem um viés radical que é contra o Evangelho, né? Por isso que a gente tem que ser sóbrio, moderado, equilibrado, ter domínio próprio em tudo, porque senão realmente vira algo que é, para quem é cristão, desagradável, e também para os outros que não são, dá mau testemunho, né? Na realidade, às vezes, dá mais escândalo que os outros do que para os próprios cristãos. Tem a questão também de doutrinar ou ensinar as pessoas de modo equivocado, né? Isso tem que ser muito feito com cuidado, porque não queira ser mestre, porque dura o juízo. O fato é que os grandes sábios, e Salomão, o maior deles, sabedoria dada por Deus, e os servos de Deus também sempre foram equilibrados, né? Tem um momento da indignação, da ira, no entanto já tem um momento da bonança, um momento da mansidão. Então, sabendo dosar as coisas, vai tudo bem. Do contrário, fica difícil, né? E vamos pautar pelo bom senso e equilíbrio, porque com radicalismo, com fake news, com teoria da conspiração não se faz nada, não se constrói nada concreto, apenas abstrato. Tô pegando nada aqui, ó. Pegar nada ao vento, né? Ou ficar aí tentando pegar a bolha d'água. Pensamos acerca disso para sermos coerentes, até porque o Evangelho propõe um pouco de racionalidade, apresentar um culto racional a Deus, né? Apresentar o vosso corpo, sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional, inteligente,
um culto com lógica, não é qualquer culto, não é qualquer adivinhação, pensamentos, criações do ser humano, conspiração, coisas semelhantes. Então é racional, equilíbrio. Isso vale não só para adorar a Deus, bem como para com relação aos nossos próximos, né? Ou com as pessoas perto de nós. Ok? Vamos encerrando aqui. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até mais. Caros, mais um pedal reflexivo. Vamos falar acerca de buscar a verdade que nos liberta, qualquer jugo, escravidão, que nos dá noção das coisas, o perigo, que nos faz refletir acerca de uma série de questões para o cotidiano, e principalmente nas questões espirituais, já que nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida é Cristo, e que se verdadeiramente o Filho do Homem nos libertar, nós seremos livres do engano, livres de qualquer coisa que desagrada a Deus, das obras da carne, pecado, da ilusão, de tudo aquilo que o homem que não conhece a verdade, que anda na mentira, não conhece. Até porque nós sabemos, à luz do Evangelho, que aquilo que não subiu ao nosso coração, nós não sabemos, e que os nossos olhos não viram, e os nossos ouvidos não escutaram, é o que Deus tem preparado para nós. Inclusive, o esclarecimento de tudo, revelar o que é oculto, nos dá luz para entender determinadas coisas que estão entenebrecidas. A luz do esclarecimento de tudo, aliás, nós temos que ser luz, porque a luz ilumina. E nós temos que iluminar a terra com prudência, com sabedoria, com verdade, não com mentira, não com factoide, criações, invenções, fazendo mal ao próximo, tentando aparecer que somos fiéis a Deus, ter piedade, que somos pessoas do bem, quando na realidade assim não somos. Então vamos ter um mínimo de coerência, se é que nós somos cristãos. Nós temos que ser a luz, porque Jesus disse: eu sou a luz, vós sois a minha luz. Vós tem que ser luz do mundo. Eu sou a luz e vós tem que ser a luz. E essa luz, ela tem que fazer a diferença. Se não fazer a diferença, pouco importa. E aí que entra a questão da verdade. Verdade não é a minha, não é a sua. Você não é dono de verdade alguma. Agora a palavra de Deus é verdade. Jesus é verdade. E quem procura enxergar o Evangelho, ou dar crédito àquilo que Jesus falou, eu tenho certeza que está atrás da verdade. Então fico com essas palavras, essa reflexão, para não cair em qualquer conto do vicário, que senão vai ficar muito complicado, principalmente aí fake news. Eu estou batendo bastante nessa tecla, mas tem que ser falado, porque senão o pessoal vai acabar perdendo a bênção com essas mentiradas que rolam aí no YouTube, com esses mitomaníacos que têm vício de mentir e de enganar o povo. Já chega de falsários pregadores que não têm compromisso com a verdade, que só enganam para ter o faz-me rir. E agora temos os novos que estão aí no YouTube criando, inventando, a fim de arrebatar multidões e, por conseguinte, milhões. Essa é a grande verdade. Vou encerrando aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e reflita acerca disso, para não deixar se levar por qualquer tipo de vento de doutrina. Que o inimigo também tem sua doutrina. O inimigo tem a doutrina de demônios dele, que engana, que de fato faz até mesmo ser ou aparentar ser o anjo da luz para te enganar. Até mais. Olá, meus caros, pedal reflexivo aqui no conteúdo edificante. Vamos falar um pouco sobre depressão, já que eu pretendo fazer em breve um quadro aí, ou várias séries acerca dessa temática. Ultimamente
realmente a depressão tem atacado muita gente e seria o mal do século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 300 milhões no mundo inteiro com esse problema. E no Brasil, quase 6% da população brasileira tem depressão. Depressão é mais do que estresse, é mais do que tristeza. Claro que ela tem variados níveis, tem um nível fraco, leve, um nível, vamos dizer assim, intermediário e um mais gravoso. E a depressão ela vem por vários fatores, né? Pode ser rompimento de um romance ou de um relacionamento, pode ser uma perda, a perda de um ente querido, falta de emprego, qualquer situação, né? Variadas. E é algo que para a sociedade é tido como coisa irrelevante e há muito preconceito, mas a maioria, comprovado, dos suicídios tem a ver com pessoas com depressão. E a depressão, ela é um mal que depende do estágio dela, que vai te matando homeopaticamente, aos poucos, porque vai vindo outras problemáticas, as doenças psicossomáticas advindas dela. Por exemplo, pode vir um câncer, pode vir problemas cardíacos e tantas outras coisas mais. Inclusive, algumas situações ou sintomas de que se tem depressão dá no corpo, como por exemplo, fadiga, canseira, dor no peito, palpitação no coração, obviamente, né? Também você tem problemas na perna, na circulação. Às vezes parece que vai desmaiar, dá sensação de desmaio e tantas outras coisas mais. Arritmia. Então, realmente é algo muito complicado. Agora tem meios, pelo menos para se tentar aliviar, né? Procurar psicólogos, psiquiatras. Se não resolver, né? Aí só mesmo Deus nesse sentido. O fato é que a gente também tem que se esforçar um pouco para não deixar essa doença nos vencer. No começo ela realmente, assim que foi comigo, faz com que você fique isolado no ostracismo, dentro de casa, não querer mais sair, mais falar com ninguém, sem vontade de ter uma conversa sadia, até mesmo com seu próprio familiar ou gente conhecida. E isso é muito terrível. Eu me recordo que em algumas situações eu ficar tão isolado, que como eu fui criado pelos meus avós, e principalmente pela minha avó, que às vezes ela, quando via que eu ia me trancar no quarto, dava um jeito de pegar a chave, porque ela pensava que eu ia tirar a minha própria vida. Então é coisa séria, né? Coisa de gente que está com problema, probleminha, vamos dizer assim, auto-vitimização, coitadismo, não quer fazer isso, quer fazer aquilo. Os que criticam é que nunca passaram por isso, né? São os verdadeiros hipócritas. Agora, de fato, a gente não pode ficar de braços cruzados. Tem que optar. Uma das maneiras para tentar atenuar ela é fazer uma caminhada, uma pedalada, procurar sair, né? Tentar resistindo ela, sim. Tendo fé, e acho que a fé ajude muito, principalmente lendo a palavra de Deus, pensando positivo, porque se você vai ler a palavra de Deus, tem muitas coisas que são positivas, principalmente os evangelhos, no Novo Testamento. É alguma das maneiras para atenuar, se não curar ela por inteiro, atenuar. Eu quero fazer séries aí, demonstrando nos próximos vídeos estatísticas, até dando dicas de alimentos que podem ajudar. Você sabia que tem alimentos que, se você começar a consumi-los, pode dar uma atenuada grande na depressão, porque tem vários tipos também. Tem a hereditária, tem a genética, tem a biológica, que advém por falta de alguns alimentos, das vitaminas deles. Também pode ocorrer por falta de sol, né? Da vitamina D. Enfim, tem outros fatores também que muitos acabam nem pensando nessa hipótese, né? E eu vou trazer aí
porque acho que é muito interessante ajudar quem precisa, né? Nós tivemos agora, todo o vídeo que eu coloquei do ignorante, tivemos um filho do pastor Daniel Mastral, que suicidou-se com 13 ou 14 anos, acho que é 11 até 14 anos, não me recordo a idade, mas era um pré-adolescente ou adolescente. Então a coisa é bem séria, por isso que a ministra dos Direitos Humanos, a Damares, está trabalhando com isso, porque tem até esse fato, lamentavelmente, acontecido entre crianças que estão auto-imolando, né? Estão se flagelando e tal, e é algo muito grave que a ministra vai dar prioridade. Realmente é preocupação do Estado, a saúde mental, tem que cuidar e muito. E às vezes, como eu já disse, aquele vídeo lá do ignorante, nem a medicação adianta, dá efeitos colaterais. Ok? Então essa foi a reflexão aqui no pedal reflexivo acerca desse mal do século. Deixe seu like se for não inscrito no canal. Se inscreva-se e até a próxima.